Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte. Primeiro, não estou desrespeitando, nem querendo desrespeitar, nem querendo ofender, nem querendo duvidar, nem querendo afrontar a fé de ninguém. Você é um fanático religioso, seja lá de qual religião for, pula o vídeo aí, vai pro próximo vídeo, assiste outro vídeo e tal, porque esse vídeo não é pra você. Se você é sensível também, né? Se você é egocêntrico também, que leva tudo pro lado pessoal, né? Que acha que tudo tem a ver com você, com a sua crença, com a sua forma de pensar e tal, pula o vídeo, vai para outro vídeo. Pode ter outros vídeos de outros assuntos variados aqui no canal, tem outros inúmeros canais por aí para você assistir aqui no YouTube. Então é o seguinte, se você tem a mente aberta, aí você pode assistir esse vídeo, beleza? Vamos combinar dessa forma. Eu sei, eu conheço a história, eu fui... como que fala aquele negócio? Catecismo. Fui catequese, catecismo, eu aprendi a história, eu li a Bíblia, tanto na época da adolescência quanto na fase adulta agora. Né? Então, assim, eu sei da história que eles ensinam pra gente como verdade absoluta e inquestionável, né? Que a religião ensina a história sobre Jesus, a história sobre Deus, a explicação religiosa de quem foi Jesus, de quem foi Deus, de como era a vida deles naquela época que eles viveram, há cerca de 2000 anos atrás, no fim do Império Romano. Então, naquela região onde eles viveram, né, com aquela cultura que existia naquela região lá. Então, as histórias eu sei, eu conheço a história, eu sei da versão da história que eles ensinam, mas eu questiono a história. Eu acho curiosa, eu acho controversa, eu acho, no mínimo, curiosa alguns detalhes, como, por exemplo, a questão cultural da região lá da cidade, do estado, lá onde Jesus viveu naquela época, que era dentro ainda do Império Romano, pertenciam ao Império Romano aquelas terras, então viviam sobre as regras, leis e cultura do Império Romano, né? E Pilatos era tipo um rei, era um cara, tipo um governador, falando em tempos modernos, né? Era tipo um governador que administrava aquela região onde Jesus viveu. Ele não administrava só uma cidade, só um pedaço de terra, ele administrava uma região inteira ali. É como se Pilatos fosse mais que um governador, menos que um governador, na verdade, fosse assim, ele administra todas as cidades aqui da região do sul de Minas, por exemplo. Ou então ele administra assim, São Paulo, falar a cidade mais famosa, né, mais conhecida. Ele administra ali São Paulo, Campinas, tem ali um raio de tantos quilômetros que engloba todas as cidades que estão dentro desse raio de São Paulo, capital, Campinas, São Bernardo, etc e tal. Toda a região ali, ele administra aquela região em nome do senhor e dono de todas as terras, o imperador, que seria como um presidente com poderes absolutos, sem que exista, né, os três poderes aí, a divisão dos três poderes. Só o presidente manda e ponto, final. Abaixo ali do presidente, abaixo do que era o imperador naquela época, tinha os subordinados ali, tinha o senado, tinha a reunião ali, mas eles não tinham tanto poder quanto o imperador. E Pilatos era um desses que fazia parte desse senado, desse aglomerado, que eram várias pessoas que administravam várias regiões, porque o Império Romano era muito grande. O imperador provavelmente não viajou por todas as terras do Império Romano, porque o imperador ficava mais na cidade capital, porque não existiam cidades e estados igual existem hoje. Hoje é a cidade capital, quer dizer hoje não, na época lá do imperador, era a cidade que era a cidade onde o imperador mora. Então era a capital do império, era o estado em si. A cidade, todas as fronteiras ali da cidade eram terras do imperador, como se fosse a casa do imperador. E o resto ali, tudo do império, todos os limites do império, era o imperador que mandava. E era civilização, era mundo civilizado, só aquela cidade ali, a cidade capital e a cidades ao entorno ali, e cidades chaves, que eram cidades grandes, né, onde ficavam lá os reis, igual o Pilatos, que administravam a região ali em nome do imperador. Então isso era um fato. Isso daí, se você for estudar o Império Romano, a cultura do Império Romano da época, de Pilatos era assim que funcionava. Né? E quem que questiona a profissão do pai de Jesus, o José, carpinteiro?
Naquela época, no Império Romano, onde as cidades, né, quase não tinha estradas entre uma cidade e outra, as cidades eram tudo de chão de terra, assim, as casas, né, o luxo, a casa mais luxuosa, assim, o que tinha de mais luxuoso na casa era ter porta de madeira, ter mesa de madeira, ter mesa de mármore, ter cadeiras e armários, ter vários cômodos ali, todos com camas confortáveis, que eram de madeiras, janelas de madeiras, né? Era, assim, o grande luxo, né? Você ter uma casa grande, ser uma casa espaçosa, com vários cômodos, e ter portas em todos os cômodos, e ter janelas em todos os cômodos, de madeira de boa qualidade, ter a mesa de jantar, da mesa na sala com boa qualidade, o armário, né, de boa qualidade, o guarda-roupa ali de boa qualidade, a cama de boa qualidade, tudo feito de madeira. Ou seja, quem tinha dinheiro para contratar o serviço de carpinteiro, porque não tinha Casas Bahia, Loja 100, etc e tal, não parcelava em 10 vezes igual hoje em dia no carnê ou na internet, era tudo tipo móveis planejados, né? Eu tinha que contratar um carpinteiro para ele fazer o serviço. Para os móveis para aqui, o serviço do carpinteiro não tinha onde o carpinteiro comprar a matéria-prima, não tinha como chama aqueles negócios, as fábricas que vendem as madeireiras. Não tinha. O carpinteiro mesmo ia lá, cortava a árvore, tirava os galhos da árvore, levava a árvore lá para casa dele, lá pro estúdio dele, sei lá, oficina dele, sabe como chama? Aí ele moldava lá, ele fazia o móvel com a própria mão. E com os ajudantes que ele tinha lá, alguns tinham, outros não tinham, os ajudantes que algumas vezes era o próprio filho que seguia a profissão do pai, né? Então se tornava ajudante do pai lá no serviço, seja lá de carpinteria, seja lá qual serviço que o cara fizesse, ferreiro, né? Fazia as espadas, fazia as armaduras, fazia as coisas para pôr no cavalo, né? Então, qual que era a cultura naquela época? Quem carpinteiro que era pobre naquela época? A gente para e pensa no dinheiro, na pobreza, né? Rico contra pobre. A questão da divisão, né? Dividir para conquistar, supervalorizar as diferenças, né? Essa religião contra aquela, essa raça contra aquela, esse órgão genital contra aquele, com que tipo de pessoa você transa, em quem você vota, a sua aparência, etc. Tudo isso como para manipular o gado, para manter o gado ocupado, para o gado não pensar, não analisar as coisas em volta, só acreditar cegamente numa única coisa. A gente para e pensa, Maria Madalena teria sido prostituta, aí acabou sendo a pessoa mais próxima a Jesus, porque Jesus perdoou ela. Aí após a morte de Jesus, 7 demônios possuem ela. Aí a gente para e pensa, será? Será que ela era prostituta? Porque se a gente for estudar a história de Maria Madalena, pesquisar pelo nome dela nos livros históricos antigos, nos papiros antigos lá, ela era rica numa cidade vizinha lá da região e era muito respeitada na região, tipo uma Joana d'Arc, uma guerreira, uma política, né, daquela época, numa região extremamente machista, né, numa região onde era muito normal o casamento, né, do homem ser muito mais velho do que a mulher, só que o muito mais velho, tipo 30, 40, 50 anos, já é muito velho naquela época. E o casamento já na noite de núpcias já rola o vucu, vucu, vucu. E é muito normal ter 5, 7, 10, 11, vários filhos, né? Até hoje em dia, naquela região lá, onde foi a cidade onde Jesus nasceu, viveu, etc., e morreu e tudo mais, naquela região até hoje é assim. Imagina naquela época, mais de 2.000 anos atrás, né? Que não tinha meios de comunicação, telefone, internet, televisão, carro, não tinha nada dessas coisas que existem hoje em dia. E nem existiam essas palavras, né? Não existia nem gravata, nem roupa íntima, não existia cueca, calcinha, não existia o tanto de coisa naquela época, não tinha um conceito, palavra vulcão, terremoto, eles não sabiam nem o que era. Ainda não tinham sido inventadas essas palavras, esses conceitos, entre várias outras coisas. Então, a gente para e pensa, né? Por quê? Qual que é a necessidade, qual que é o interesse, qual que é a motivação para tornar Maria Madalena, criar uma história, divulgar uma história, uma versão da história onde Maria Madalena é prostituta, sendo que ela não foi. Como que prostituta era vista naquela época? Como que a prostituta é vista hoje em dia? É uma pessoa desmoralizar. O interesse é falar que ela não vale nada, que ela não sabe de nada, que o que ela fala não tem valor, né? Que ela é uma mulher da rua, do mundo, da vida, né? Não é uma pessoa correta, não é uma pessoa para ser seguida, para ser levada a sério, né? Qual que é o conceito sobre a pessoa que é prostituta? Por que essa necessidade de tornar a Maria Madalena prostituta para as pessoas terem esse conceito sobre ela?
A gente para e pensa na pintura lá do quadro da Última Ceia, da Santa Ceia, né? Como que era antigamente? Hoje em dia tem restaurantes que você aluga ou a mesa, ou se tiver muito dinheiro, você aluga, fecha o restaurante para fazer um evento, aniversário, uma festa qualquer, combina com os amigos, vai no rodízio, não precisa nem de alugar, né, a mesa, nem de alugar nada, mas vai junto com seus amigos e vai à toa no rodízio qualquer dia, sem ter comemoração de nada, sem ter nada importante e tal, só pela amizade, só pelo gosto de ir comer e tudo mais, compartilhar um momento com os amigos ou com a família. Mas 2000 anos atrás, como que era naquela época, para você juntar uma galera no que seria um restaurante equivalente ao que era um restaurante, que nem a palavra restaurante existia naquela época, né? Então, eles vão juntar num lugar ali para fazer uma ceia, sendo que não existia eletricidade, não existia luz elétrica, não existia iluminação nas ruas públicas, né? Dava 6 horas da tarde, o sol saía, ficava tudo escuro, todo mundo dentro de casa, né? 2000 anos atrás, naquele lugar onde era o Império Romano, onde eram aquelas cidades onde Jesus nasceu, viveu, morreu, etc. Durante os 33, porque o Império Romano durou 5, 10, 20, sei lá quantos mil anos. Jesus durou 33, né? Jesus durou só 33 anos do nascimento até a morte. E foram 33 anos dentro de um período ali do Império Romano, que era o mesmo período onde estava Pilatos, onde Pilatos estava vivo. Existem os documentos originais sobre Pilatos, porque Pilatos, como era um administrador da região ali, tem os documentos, tem a história dele tudo documentado nos papiros antigos, originais e tudo mais. Então, faz uma datação para o carbono, né? Faz uma datação, um estudo químico ali daqueles papéis, daquela tinta naquele papel e vê quanto tempo foi, né? Que existiu Pilatos e tudo mais, e foi aproximadamente aquela época que existiu Jesus, os 33 anos que ele teve aqui na Terra. Então a gente para e pensa, nessa época que Jesus estava na Terra, quem tinha poder de acusar alguém, de mandar prender alguém? O imperador, o Pilatos, o rei, né? Eles tinham ali o poder, o povo do Senado, ele podia acusar alguém de alguma coisa e mandar prender. Só que Jesus, depois que foi preso pelos soldados romanos, cumprindo a ordem, né, do superior, né, que era, no caso, Pilatos, o Herodes e tal, então ele conversou com Jesus e falou que Jesus era um cidadão romano livre, que Jesus não tinha crimes, não tinha pecados, que não deveria estar preso. Ou seja, não era a lei, não era um imperador, não era um rei, não era uma majestade, não era um administrador, não era quem mandava a lei ali, né, os poderosos, que o poderoso máximo era o imperador, abaixo do imperador o Senado, né, os poderosos máximos, os representantes da lei, falavam que Jesus era inocente. Mas mesmo assim, uma parte do povo, enganada, né, pelos falsos profetas e tal, quis prender, matar o inocente na cruz, né, e soltar um assassino. Que assassinato para eles era um crime perdoável, mas o que Jesus fez para parte do povo não era um crime perdoável, era um crime abominável, um crime horrível, porque muitas pessoas lá do povo aplaudiram, incentivaram, escolheram matar Jesus na cruz e salvar um assassino, soltar um assassino. Quem fez a cabeça desse povo? Por que esse povo tinha essa imagem de Jesus? Quem queria manter Jesus preso? Quem tinha poder e influência junto a Pilatos, a Herodes, ao Senado, junto ali o poder de Roma, quem tinha influência política, quem tinha influência ali para falar para eles, para pedir para eles prenderem Jesus e matarem Jesus? Quem? Líderes religiosos, líderes de alguma instituição muito poderosa, a bancada evangélica da época, que se intrometeu na política da época, que se intrometeu com os políticos, com o Senado, com o imperador, com o rei, e fizeram influências, tinham poder, tinham influência para mandar o Pilatos, mandar os soldados romanos irem lá e prender Jesus. Isso é óbvio. E fica óbvio justamente pela fala de Pilatos, que Jesus é cidadão romano livre, não tem crime, não tem pecado. Então, para o governo, para a administração, para a lei de Roma, Jesus era livre. Só podia ser acusado, só quem tinha influência de acusar ele, quem tinha influência junto à lei para mandar a lei prender ele. Os líderes religiosos eram os únicos. Né? Então, esses que tinham esse poder para mandar prender Jesus, ficaram em posse dos papilos escritos por Jesus, dos textos de Jesus, das posses que Jesus tinha. Quando Jesus foi preso, a posse ficou com esses senhores. Assim como de todos os apóstolos, depois de Jesus, todos os apóstolos também foram presos. E as posses deles também ficaram com esses que mandaram prender eles. Mas a gente para e pensa, né? Por que
A imagem de Maria Madalena, a imagem do quadro da Santa Ceia, da última ceia que eu comecei a falar. Jesus falando que Madalena ia liderar, ia ser a nova líder do grupo para continuar os ensinamentos, continuar tudo que Jesus falava. E que desagradava os líderes religiosos, né? Então, os homens lá, os senhores lá naquela região machista, sendo que se curvar para uma mulher, tendo que seguir uma mulher. E aí no quadro do Santa Ceia, da última ceia, um pega a faca lá, com uma cara de espanto, com uma cara de dignidade, pega a faca lá para querer matar ela. Um outro lá tenta acalmar, porque falou, não, a gente está seguindo Jesus. Jesus falou que ele vai ser preso porque as coisas que ele está falando vão contra o que os líderes religiosos falam. Ele sabe que os líderes religiosos têm influência e têm poder junto do imperador. Ele sabe que vai ser preso. Então ele está falando que se ele for preso, a pessoa mais próxima a ele, Maria Madalena, a pessoa que mais entendeu os ensinamentos dele, Maria Madalena, ia ser a líder. E a gente tem que seguir ela, então a gente tem que seguir ela porque é a ordem de Jesus, é a vontade de Jesus. Será que isso faz sentido? Será que é muito papo de louco? Será que faz algum sentido? Será que a história se torna muito mais real, muito mais clara? Será que tem conexão entre uma coisa e outra? Será que tem algum buraco, algum espaço, uma coisa que não encaixa na outra, né? A gente pensar e analisar como funcionava o Império Romano naquela época, quem tinha poder em Roma, quem podia acusar alguém de Roma. A cultura que os líderes religiosos daquela época ensinavam, a autoflagelação, punir o corpo para salvar a alma em nome de Deus. Então o povo, achando que fez o trabalho de Deus, achando que estava fazendo o trabalho de Deus, soltou o assassino para punir o herege, punir o corpo do herege para salvar a alma do herege em nome de Deus. Porque todos os deuses da antiguidade exigiam sacrifícios. Tanto da história romana, da história grega, da história egípcia. O Egito, que veio, as histórias vieram muito antes da história de Roma. Se você, em Roma, absorveu todas as histórias de todos os deuses daquela época, durante um tempo, o cidadão romano era livre para rezar para quantos deuses quisesse: Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus da colheita, Deus da guerra, Deus do céu, Deus da água, Deus Poseidon, né? Deus dos mares, deuses do submundo, deuses de todos os lugares, deusa, mulher, né? Deusa do amor, deusa da fertilidade, deusa da beleza. Né? Tinham vários tipos de deuses diferentes, até que uma instituição poderosa cresceu dentro do Império e, junto com o Império, entrou num acordo no Concílio de Nicéia, onde, a partir daquele momento, apenas um Deus, apenas um caminho para esse Deus. Né? O final do Império Romano. Né? Como que o Império Romano acabou? Quando o último imperador morreu, a figura do imperador representava o império. Aí o último imperador morreu, nenhum outro imperador assumiu o poder. Esse poder se dissolveu entre o Senado e esses líderes religiosos que tinham poder para tal. E aí o Império Romano acabou, foi acabando aos poucos todos os símbolos o imperador, o hino, a bandeira, a águia, que era o animal de poder, o calendário, que era o calendário juliano, tudo que representava, tudo que significava Roma, apagado da história, deixou de existir, para uma nova ordem surgir, imposta por nesse concílio de Nicéia, onde começou essa nova ordem. Essa nova ordem mundial que criou um novo calendário, que criou novas regras, novas leis, novos cargos políticos, onde começou a surgir a política, a divisão política, não ser mais a política centralizada num único imperador igual era. Não deixou de ser um império romano e começou a se tornar reinados independentes, que depois se tornaram países independentes, né, países democráticos e tal. Então, se a gente parar e analisar essa história, ela é meio controversa com a história que ensinou pra gente, não é? Qual das duas faz mais sentido nesses aspectos que eu falei, né? Então tá aí o vídeo, parceiro. A todos fui.